Hoje é domingo, o famoso dia de Deus, dia que a grande maioria das pessoas destina a ir à igreja, a ficar com a família, ou a pelo menos descansar de alguma forma. Eu trabalho no domingo e gravo conteúdo também, faço todas as minhas tarefas, principalmente nos domingos que eu não tenho nada para fazer, porque eu acho que é um dia que a gente consegue fazer quando a grande maioria das pessoas não está fazendo. E isso nos coloca na frente de alguma forma, em parte também porque eu não tenho escolha, mediante os caminhos que eu escolhi, de não produzir no domingo. Mas já que é para produzir, eu procuro no domingo aplicar algumas coisas que eu acho que são significativas. Ir à igreja, eu gosto de tratar as pessoas com mais atenção e mais carinho do que o normal. E gosto de passar mensagens que sejam positivas, que possam transformar a vida das pessoas de alguma forma. Eu gosto principalmente de passar mensagens presentes na Bíblia ou mensagens de Deus, mas não falando exatamente como passagens da Bíblia, mas de uma forma apenas como uma mensagem, porque isso vai fazer com que pegue pessoas que não têm fé, ou que não são praticantes de cristianismo, ou que não são cristãs, enfim, vocês entenderam. Falar através da religião, principalmente para os mais jovens, acaba gerando uma pequena resistência. E a mensagem desse vídeo é: não mude a ordem de Deus. A ordem na qual Deus fez as coisas tem um propósito e funciona perfeitamente. Todos os momentos que você tenta inverter a ordem das coisas, a ordem a qual Deus fez as coisas, você se estrepa. Os momentos que eu mais me fudi na minha vida, os maiores arrependimentos que eu tenho na minha vida, foram justamente quando eu resolvi inverter a ordem a qual Deus fez as coisas. Eu vou explicar, vem comigo para mais esse vídeo. Eu sou Marcelo Brock e esse aqui é o canal Marcelo Brock. Deixe seu like aí, se inscreve no canal se não tiver inscrito, porque isso ajuda bastante. Você não precisa contribuir financeiramente, você não precisa comentar, fazer nada. Só deixar o like e se inscrever se não tiver inscrito, que já ajuda pra caramba. Bom, no que eu me refiro sobre a ordem das coisas feitas por Deus? Existe uma hierarquia, não só familiar, mas existe uma hierarquia de igreja, existe uma hierarquia de vida, existe uma hierarquia familiar, que foi criada por Deus. Ninguém sabe exatamente quando isso surgiu, então é algo que vem há milênios. Dentro de uma família existe pai, existe mãe, existem os filhos homens e os filhos mulheres, e existem os mais velhos e os mais novos, tá? Você não é pai dos seus pais. Você só vai cuidar dos teus pais, e você só vai tratar seus pais como pessoas que precisam de cuidado no momento que eles forem idosos e incapazes. Isso é lá para os 70 e tantos anos, 80 e poucos anos dos seus pais. Quando chegar nesse momento, você vai ter responsabilidade sobre eles. Enquanto seus pais estão na fase adulta e independente, que hoje vai aí até uns 70 e tantos anos, tem muita gente com 80 e poucos anos que está totalmente independente. Você não abre mão da tua vida, dos teus propósitos, do teu desenvolvimento, de nada para poder cuidar ou se meter ou escolher a vida de seus pais ou qualquer coisa do tipo, tá? Porque não é assim que é a ordem das coisas, não é assim que as coisas funcionam. E há um motivo para isso. Todos os momentos que eu quis mudar essa ordem, me meter na vida dos meus pais, ajudar meus pais, abrir mão do meu desenvolvimento, dos meus propósitos, das minhas coisas para poder ser pai dos meus pais, tá? Eu me estrepei. E eu fui entender isso melhor já com 20 e tantos anos, lá pelos 25 anos eu fui compreender isso, tá? Então, adulto, né? Não, 4 anos atrás foi o momento que eu fui entender isso. Aprender isso de fato, 4, 5 anos atrás. E é uma das principais lições da minha vida, tá? Não se meta em assuntos dos seus pais. Eles se resolvem. Divórcio, problema deles. Não vai inventar de financiar o divórcio dos seus pais, de incentivar, de se meter, de falar. Não, isso é assunto deles.
Você tem que ver seus próprios assuntos. Eles que devem te dar orientações, eles que devem te apoiar no caso você tenha um problema ou um divórcio, não o contrário, coisas do tipo. O assunto do seu pai e da sua mãe é deles. Você é filho, você não é pai nem mãe deles. Você não se mete nessas coisas. Você orienta e ajuda dentro do que é possível e que não prejudique a sua vida. E ponto final. Porque se você não fizer isso, você vai se fuder, você vai se estrepar. E isso vai atrapalhar o teu desenvolvimento. E é importante que você se desenvolva, porque vai haver um momento lá na frente, quando seus pais estiverem lá para os 80 anos, 80 e poucos anos, que eles realmente vão precisar e depender de você. E você lá tem que estar realmente bem para poder apoiá-los, protegê-los, ajudá-los. Mas até esse momento chegar, você é a prioridade, os seus pais que devem te ajudar, e você não deve se meter na vida deles, nem querer ser pai deles, porque senão você vai se prejudicar muito, tá? Se você tem irmão mais velho, a mesma coisa, tá? Existem uma ordem de coisas. Assim como a gente também deve respeito a quem é mais velho, respeito aos nossos pais, também a gente não tem essa responsabilidade de ter que salvá-los, ajudá-los, ou ser pai deles ou algo do tipo. Se você tem irmãos, você deve apoiar seus irmãos mais jovens, tá? E essa dinâmica que eu aprendi, comecei a fazer, isso funcionou muito bem, porque eu deixei de me prejudicar e eu passei a passar muito mais segurança para as minhas irmãs, porque elas sentiram que elas tinham alguém a quem confiar mais em aspectos que talvez elas não pudessem confiar tanto no meu pai e na minha mãe. Eu não vou entrar em assuntos familiares, cada família tem suas peculiaridades, mas isso é importantíssimo, inclusive quando eu posso escutar das minhas irmãs que elas me admiram muito por ter passado por tudo que elas passaram, né? Ter crescido sem ter um irmão mais velho em quem confiar, por o fato de eu ser o irmão mais velho. Então, obviamente, eu não tinha uma referência, uma segurança a mais, alguém que estava ali quando eu não pudesse contar com os meus pais. Então, eu sei que na sua família existem circunstâncias, eu não sei em que degrau você está, se você é mulher, se você é homem, se você é filho, filha, mais novo, mais velha, mas o ponto é que você tem que respeitar a ordem de Deus, a ordem na qual Deus fez as coisas, porque senão você vai gerar problemas, você vai gerar desgraças. E ponto final, não tem aonde argumentar em cima disso. Ah, mas meu pai tá fazendo uma coisa que é a maior merda do mundo, que não sei o que. Seu pai pediu sua opinião? Se ele pediu, você fala, olha pai, eu acho isso, aquilo e aquilo. E ele vai fazer o que ele quiser, porque a autoridade é ele. Enquanto ele tiver independência e autonomia, ele é a autoridade sobre você. Não importa se você tem mais dinheiro, não importa se você é mais famoso, mais inteligente, foda-se, teu pai é a autoridade, tua mãe é a autoridade. E se você é homem ou se você é mulher, esteja numa família em que os papéis estejam bem definidos. Que o homem seja a autoridade masculina que ele deve ser e a mulher a autoridade feminina que ela deve ser, tá? Como eu repito sempre, o propósito de vida de um homem, ele vem na frente do propósito de mulher, da mulher. É a mulher que deve acompanhá-lo, tá? Isso não quer dizer que a mulher seja inferior, isso não quer dizer que a mulher seja totalmente subjugada ao homem. A mulher tem todo o direito de não concordar com o propósito e com os valores daquele homem e não acompanhá-lo. Mas se ela tá com aquele homem, o propósito dele deve ser acompanhado, porque a própria mulher vai perder a admiração por aquele homem, vai perder o encanto e o amor por aquele homem no momento em que ele largar o propósito e os valores dele para poder seguir os propósitos e os valores dela. Ponto final. É desse jeito que funciona. Não inverta as ordens das coisas, porque vai gerar desgraça. Eu me falo com você que é mulher, eu falo com você que é homem, enfim. Assim como você é homem, respeite também o espaço que é da mulher dentro do que lhe cabe. Não importa, eu não tô falando aqui que a mulher não vai trabalhar, que a mulher não vai produzir, que ela não vai ter os objetivos pessoais nem profissionais dela. É claro que sim, é claro que pode. Mas existe uma hierarquia, e essa hierarquia não pode ser alterada. Assim como, por exemplo, dentro da casa, quando a gente está falando de um lar, na organização de um lar, na logística de um lar, a mulher tem a capacidade e tem o domínio. Não importa se os dois trabalham, se os dois fazem, enfim, a mulher também ela é soberana dentro de um lar, porque uma casa só vira um lar quando tem realmente o comando de uma mulher. Enfim, eu acho que vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Eu não quero me aprofundar em nenhum assunto específico, mas é respeitar a ordem das coisas, respeitar a ordem de Deus, respeitar a hierarquia das coisas. Se você inverter as hierarquias, se quiser
salvar alguém que tenha mais autoridade do que você, ou se você deixar de fazer a sua parte, ou de assumir a responsabilidade do papel que você está, ou se omitir na hora de ajudar alguém que está numa situação de dependência de você, ou melhor, numa situação em que você é autoridade, ou que aquela pessoa depende de você, ou precisa do seu comando de alguma forma, da sua cobrança, do seu auxílio, do seu exemplo, você também vai estar criando uma desgraça. Então assuma a responsabilidade de onde você está. Grande parte das coisas você não escolhe. Eu não escolhi ser irmão mais velho de 2 meninas, mas eu tenho que assumir a responsabilidade, porque Deus escolheu que eu fosse irmão mais velho de 2 meninas, e ponto final. Então eu tenho que assumir a responsabilidade de transmitir segurança, de dar exemplo, de cobrar quando eu tenho que cobrar, de apoiar e ajudar quando eu tiver que ajudar, e ponto final. Assim como Deus escolheu que eu fosse filho do meu pai e da minha mãe, então eu devo respeito e devo também submissão ao meu pai e à minha mãe. Não posso querer ser pai deles, nem transcorrer a autoridade deles. Eu tenho que respeitar essa ordem que foi criada. A partir do momento que você casa, que você passa a ser marido, você passa a ser o degrau mais alto de uma escada. Então tem que ter muita certeza quando você faz isso. E você que resolve se casar e ter mulher, ser mulher e ter filhos, você também vai encontrar os seus papéis. Então tem que ter muita certeza e responsabilidade. Porque se você não cumprir o seu papel, tentar alterar o seu papel, tentar ser marido do seu marido, né? Tentar ser o chefe da sua família como mulher, você vai também criar uma desgraça. Acho que ficou muito claro, eu não quero que esse vídeo se torne redundante. Espero que vocês tenham gostado da mensagem e levem pra vocês. Esse vídeo é só, mais uma vez, se gostou do vídeo deixa o like, se não tiver inscrito no canal, se inscreve no canal, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!